Portanto, continuando hoje com o cálculo do pré-esforço e com os efeitos do pré-esforço, há uma questão que nós temos que ter em conta quando estamos a falar de pré-esforço e que normalmente nas estruturas do botão armado normais não é crítico, é que quando falamos de pré-esforço temos que falar sempre em fases de aplicação ou fases de existência do pré-esforço nas estruturas. E há pelo menos sempre duas fases que nós temos que considerar. A fase da aplicação do pré-esforço, e na qual devemos considerar a resistência do botão na idade de aplicação do pré-esforço. O pré-esforço é aplicado uma semana, 2 dias, 3 dias, 15 dias, depende da estrutura, mas tipicamente entre 3 dias e uma semana, depois da botonagem. Portanto, o botão ainda não tem a máxima resistência que irá ter ao longo da sua vida, e, portanto, nós nesta fase devemos ter que considerar as características do botão, a resistência do botão nesta idade de aplicação. E temos uma segunda fase, que corresponde à parte da exploração, quando a estrutura está a funcionar, em que, neste caso sim, devemos considerar a resistência do botão aos 28 dias, portanto o botão com a sua resistência para a qual é especificado. Isto, digamos que é o mínimo que temos que considerar. Em geral, podem ter que ser consideradas mais fases de aplicação para o pré-esforço. E, portanto, é algo que nós temos que ter presente, é que nas estruturas pré-esforçadas há pelo menos sempre duas fases de aplicação. E isto é extremamente importante, primeiro porque, para além do facto de a resistência, que já falámos, do botão ser diferente nas várias fases, porque a idade a que o pré-esforço é aplicado é normalmente bastante inferior aos 28 dias. Para além desse facto, há que ter em conta também os efeitos de que a força de pré-esforço é diferente nas duas fases. Nós já vimos que há perdas nos cabos de pré-esforço e, portanto, a força de pré-esforço que está aplicada no início é diferente da força de pré-esforço que está aplicada no fim. Isso, obviamente, que altera o cálculo das tensões na secção. Temos também que ter em conta que as tensões máximas, quer sejam de tração, quer sejam de compressão, podem ocorrer em faces distintas do elemento. Por exemplo, imaginem uma viga simplesmente apoiada, que nós estamos a pré-esforçar, portanto o cabo estará na zona inferior da viga. Quando nós aplicamos o pré-esforço, não há praticamente ações aplicadas e, portanto, as únicas forças a atuar é o pré-esforço e o peso próprio da viga. E, portanto, nós temos na fase de aplicação do pré-esforço um excesso de pré-esforço, quer dizer, uma força de compressão grande na fibra inferior e força de tração na fibra superior, a meio vão. Quando nós aplicamos as ações na estrutura, quando a estrutura está em carga, o que acontece normalmente é o contrário, nós temos compressões na fibra superior, trações na fibra inferior. Portanto, as secções críticas podem mudar, mas mesmo para a mesma secção, na fase de aplicação e na fase de exploração, são diferentes as extensões e os esforços a verificar. Para além disso, também a própria secção pode variar entre a fase 1 e a fase 2, ou das várias fases de aplicação do pré-esforço, de construção da estrutura. Isto porque, por exemplo, aquela imagem que eu vos mostrei da utilização das vigas pré-fabricadas nos viadutos, há uma fase inicial em que nós temos apenas as vigas de betão pré-fabricadas e, portanto, para essa situação nós temos apenas pré-esforço e peso próprio da viga. Depois há uma fase, por exemplo, de betonagem da laje de tabuleiro, em que o betão da laje não está endurecido, portanto nós temos na mesma secção resistente, continua a ser a viga pré-fabricada, mas temos mais peso devido ao peso do tabuleiro. E depois do betão do tabuleiro endurecer, nós temos uma secção em múltiplo T, ou uma laje vigada, como quiserem chamar, e
temos uma secção que deixou de ser apenas a viga, mas passou a ser a viga mais o tabuleiro em conjunto. E, portanto, há nas várias fases muita coisa a variar e, portanto, nós temos que, ao dimensionar o pré-esforço, ter em conta estas várias alterações de força, de geometria, de ações, etc. Para além destas duas fases básicas, vá lá, nós podemos ter outras fases de aplicação, por exemplo, no caso das vigas pré-fabricadas, questões relacionadas com o transporte das vigas. Os pontos de pega destas vigas normalmente não correspondem às extremidades das vigas, são pontos que estão situados ligeiramente para o interior da viga e, portanto, criam momentos de fletores diferentes. Por exemplo, o caso de uma viga simplesmente apoiada, nós, para pegar na viga, pegamos, não ficou muito bem, pegamos na viga assim e, portanto, temos um diagrama de momentos fletores que será, devido ao peso próprio, qualquer coisa como isto, que é diferente do diagrama apenas devido ao peso próprio, que seria um diagrama assim. Portanto, temos estas diferenças a considerar. Podemos ter também várias fases de betonagem, conforme também já falámos aqui, ou seja, porque betonamos o tabuleiro, porque a estrutura vai sendo betonada, por exemplo, no caso de uma ponte por avanços a partir do pilar, em que, à medida que nós vamos construindo aduelas, nós vamos aumentando a consola, portanto, os esforços vão mudando em cada uma das fases tem uma idade diferente na altura da aplicação do pré-esforço. Podemos ter diferentes geometrias de secção entre as várias fases, né, conforme vimos no caso, falámos no caso do tabuleiro da ponte. Diferentes condições de apoio, também mais uma vez no caso, por exemplo, da ponte por avanços, nós, a partir do momento que a ponte vai avançando do pilar, nós temos duas consolas, uma para cada lado do pilar. Quando o tabuleiro fecha, nós passamos a ter uma viga contínua e, portanto, há uma alteração completa do sistema de apoio a partir do momento que a estrutura fecha. E também diferentes idades de aplicação, mesmo no caso das vigas, também das pontes por avanços. As aduelas são betonadas sequencialmente, de semana a semana, de 15 em 15 dias. E quando nós aplicamos o pré-esforço, por exemplo, à segunda aduela, imaginem que estamos a betonar de 15 em 15 dias, ou seja, a primeira aduela já tem 15 dias de idade quando o pré-esforço, quando é betonada a segunda, depois terá já um mês e a outra terá 15 dias e assim sucessivamente. E, portanto, a resistência do betão em cada uma das aduelas é diferente e isso afeta, obviamente, as suas propriedades de deformação, afeta as perdas de pré-esforço ao longo do cabo, etc. Portanto, no caso do pré-esforço, nós temos que ter em conta estas várias fases da vida da obra. É importante o processo construtivo e o que acontece em cada uma das fases são bastante mais críticas, em geral, do que nas estruturas de betão armado tradicionais. Para dimensionar o pré-esforço, nós temos também que ter em conta que os valores máximos, quais são os valores máximos das tensões que podemos aplicar aos cabos ou aos cordões de pré-esforço. E o Eurocódigo especifica estes limites. Portanto, para a força de pré-esforço máxima, para a tensão máxima de pré-esforço, a tensão máxima será 0,8 FPK ou 0,9 FP01K. Esta força, portanto, ou esta tensão, será a tensão máxima que nós podemos aplicar ao cabo ou ao cordão de pré-esforço. Esta força máxima é antes de perdas, portanto, isto é a força de push nos macacos. Após perdas, os valores máximos que podem ser aplicados, após perdas, portanto, após a aplicação, ou seja, os valores da força de pré-esforço inicial, deverão estar limitados a 0,75 FPK ou 0,85 FP01K. Portanto, estes são os valores, em particular estes da tensão máxima de pré-esforço, são os valores que serão utilizados para
dimensionar o cabo ou o cordão de pré-esforço. Quais são então os limites que temos que considerar para o dimensionamento? Vamos falar aqui das fases, apenas das duas fases mais simples, a fase 1 da aplicação do pré-esforço e a fase 2 de exploração. Não esquecer que na fase 1, na fase de aplicação do pré-esforço, temos que considerar a resistência do botão na idade de aplicação do pré-esforço, ou seja, se aplicarmos o pré-esforço aos 7 dias, é a resistência à compressão aos 7 dias, a resistência à tração aos 7 dias, etc. E isto é muito importante. Uma nota apenas, que é, muitas vezes, aparece nos enunciados, por exemplo, ou normalmente aparece nos enunciados, que na aplicação do pré-esforço o botão é um C2530 e na exploração é, por exemplo, um C4050. O que eu quero dizer com esta terminologia é que, na altura da aplicação do pré-esforço, o botão tem uma resistência ou tem propriedades semelhantes a um botão 2530. O botão, quando nós detonamos, é obviamente o mesmo. Portanto, se eu estou a usar na obra um botão C4050, ele terá, na fase de exploração, será um botão de um C4050, portanto, uma resistência à compressão de 40 megapascal. Mas na aplicação, se eu disser que é um C2530, o que eu quero é que só sejam aplicadas as forças de pré-esforço quando a resistência do botão for igual à resistência de um botão C2530. Tá bem? Não quer dizer que não são dois botões diferentes, obviamente, porque a estrutura é betonada com o mesmo botão. O que quer dizer é que a resistência na aplicação terá que ser a de um, por exemplo, C2530 ou qualquer que ele seja. Os limites para as tensões são os limites normais do Eurocódigo. Portanto, temos que verificar as compressões máximas no botão, ou seja, que a tensão no botão σc seja maior que menos 0,6 FCK, à idade de aplicação do pré-esforço. Esta equação que está aqui é uma equação algébrica, porque eu estou a considerar as compressões como negativas e, portanto, se as compressões são negativas, então elas têm que ser maiores que menos 0,6 FCK, sendo que FCK é sempre um valor positivo. Em relação à fenilhação, como eu vos disse, o que nós vamos fazer a verificação é não da abertura de fendas, mas da formação de fendas, e, portanto, o que nós vamos impor é que a tensão no botão seja inferior a FCTM. Isto para a combinação rara. Aliás, que qualquer uma destas duas verificações é efetuada para as combinações raras de ações, ou se quisermos, combinações características de ações, usando agora a terminologia do Eurocódigo. Para a fase 2, nós temos que verificar, para além da combinação que impõe que a tensão no botão seja menor que 0,6 FCK, em valor absoluto, temos também que, para ter em conta os efeitos da fluência, garantir que a tensão no botão, σc, é maior que menos 0,45 FCK. Como esta verificação diz respeito à fluência, então esta verificação é feita para as combinações quase permanentes de ações. Portanto, apesar do limite ser menor, as ações também são menores e, portanto, poderá ser condicionante ou para as combinações quase permanentes a tensão de compressão ser inferior a 0,45 FCK ou para as combinações características a tensão de compressão no botão ser inferior a 0,6 FCK. Temos também que verificar a formação de fendas e, portanto, que a tensão no botão é menor que FCTM e, eventualmente, caso seja necessário, também temos que verificar a descompressão. Em geral, para as combinações quase permanentes, impondo que a tensão no botão será sempre menor que zero. Isto são expressões genéricas a ser verificadas em cada ponto da secção do botão. Obviamente que umas vezes a secção crítica será a secção inferior, outras vezes a secção crítica será a secção superior. Por exemplo, se eu quiser verificar na fase de exploração
que as compressões não são excessivas, numa viga simplesmente apoiada, eu vou verificar essas compressões excessivas em exploração na fibra superior ou na fibra inferior.